O que acontece, então, se a gente analisar o valor de K? O que significa o valor de K, né? Que informação ele nos dá? Vamos olhar, então, esse diagrama que eu coloquei para vocês. Então, nós temos, então, a proporção reagente e produtos, tá certo? A interconversão de reagentes em produtos. Se o K possui um valor maior que 1, a reação do produto ela vai ser favorável. O que isso significa? Como constante de equilíbrio ela vai ser igual, né, ao, ao produto das concentrações dos produtos dividido pelo produto das concentrações dos reagentes, se ela for muito alta, muito maior que 1, significa que o produto é favorecido, significa que a reação direta que vocês estão escrevendo, né, ela é favorecida. O termo favorecido e termo predominante é muito utilizado em equilíbrio químico. Então, a gente costuma dizer que os produtos são favorecidos quando K é maior que 1 ou muito maior que 1. E aí a gente fala aqui no meio reacional, ou seja, no meio reacional, quando atinge o equilíbrio, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o favorecimento para as reações dos produtos. Ela vai ser relacionada, então, ao favorecimento, a maior quantidade, a predominância do produto no meio reacional. Da mesma maneira, por exemplo, existem reações que elas não são tão favoráveis assim. Forma produto? Forma. Só que forma em menor quantidade, ou seja, quando a constante de equilíbrio é menor que 1. Quando ele é muito menor que 1, a gente costuma falar que os reagentes são favorecidos, né? Logo, se a reação ela é favorecida pelos reagentes, significa que no meio reacional e no equilíbrio, quando se atinge o estado de equilíbrio, os reagentes são predominantes, ou seja, você vai ter uma maior quantidade de reagentes quando comparado aos produtos. Notem que esse gráfico visual que eu fiz para vocês, esse chart, né, essa figura, ela representa de uma maneira esquemática como vocês podem memorizar o K, né? Então, se o K é bem maior que 1, produto é favorecido. K menor que 1, reagentes são favorecidos. E outra coisa, quando vocês calculam o K, né, se o sistema ainda não atingiu o equilíbrio, mas vocês querem saber o valor da constante, de tempo em tempo vocês podem ir determinando o valor de K. É o Kc que eu mostrei para vocês, né, no vídeo anterior. Agora, quando ele atingiu o equilíbrio, a gente vai chamar de Kec, tá certo? E aí você vai ter, então, o sistema quando as concentrações estiverem constantes. Estando constantes, vocês vão ter o valor da constante de equilíbrio. É maior que 1, produto favorecido. É menor que 1, reagente favorecido. É muito maior que 1, você pode falar que há muita predominância, ou seja, no estado de equilíbrio há muita predominância do produto. E se for muito menor que 1, estado no meio reacional, né, quando atingiu o equilíbrio, né, o estado equilíbrio vai ter mais reagentes predominantes. O que é interessante? Pessoal, o interessante é saber se esta concentração de produto é suficientemente elevada, né, para que vocês atinjam o objetivo. Às vezes, pessoal, são reações que são complexas e que não é possível obter, por exemplo, produtos, a gente obter produtos numa elevada quantidade. Às vezes, uma baixa quantidade de produtos já é suficiente para atingir o objetivo. Por isso que eu falo, tudo depende de qual é o propósito da reação. Obviamente, se você quer um produto, você quer maximizar a formação dele. Você quer que a constante seja muito maior que 1, né? Mas em alguns casos, mesmo ela não sendo maior que 1, ela leva à formação de produtos e isso já é suficiente para você obter o produto desejado. Obviamente que depois você pode remover esse produto do meio reacional
por técnicas de separação, de purificação e assim por diante. Mas o mais importante é que esta quantidade ela já vai ser previamente calculada ou previamente observada quando vocês utilizam os cálculos de constante de equilíbrio. Uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: o fato do K ser muito menor que 1 não tem influência, por exemplo, em algumas sínteses. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte: por exemplo, se você está sintetizando algum fármaco ou alguma molécula que ela passa por rotas complexas e o custo da reação começa a ficar elevado, né? O fato dela ser muito menor que 1 pode ser que altere, por exemplo, um propósito que é a produção em larga escala. Para este caso, pessoal, nós temos que alterar esse valor de K, né? Se os custos da produção deste produto, por exemplo, for muito elevado, né? Como que a gente faz isso? Existem várias maneiras. Uma delas você pode trabalhar com a temperatura, outra você pode até desenvolver um catalisador para a reação ser mais rápida e atingir o produto mais rapidamente. Mas o fato de você atingir o produto mais rapidamente, você vai alterar o quê? Uma das velocidades, né? Então, você vai alterar a velocidade de formação do produto, tá certo? E eu quero mostrar para você se essa alteração ela vai interferir ou não na constante de equilíbrio e se ela vai interferir ou não nesta proporção, por exemplo, de produtos e reagentes. Isso a gente vai ver nos tópicos de cinética, quando eu vou falar para vocês sobre velocidade de reação.